Olá, tudo bem? Você se lembra do segundo modelo atômico que tem base científica? Isso, o modelo atômico de Thomson, como o átomo sendo um pudim de passas. Vem comigo que eu vou mostrar para você as características e as principais informações deste modelo atômico. Modelo atômico de Thomson. Na nossa linha do tempo, nós nos encontramos aqui em 1903, depois de aproximadamente 100 anos do modelo atômico de Dalton. Nesse período de aproximadamente 100 anos, houve evolução no aspecto científico, principalmente na área da eletricidade. Logo, o modelo atômico de Thomson ele é baseado no estudo da eletricidade. Lembre-se, nós estamos falando de ciências. A ciência, as áreas da ciência, biologia, química, física, ela é baseada em dados científicos. Então eu preciso de dados para que eu faça alguma análise, levante alguma hipótese, levante alguma teoria, levante alguma lei. Quando eu tenho essas informações, eu tenho que transformá-la em algum modelo. E aí nós temos o modelo atômico de Thomson baseado no estudo da eletricidade. Lembrem-se disso, bem importante. O que se estudava de eletricidade na época? O que se sabia de eletricidade na época? Então, o comportamento dos materiais com a eletricidade. Dentre elas, você poderia já explicar a eletrização por atrito, que já se conhecia lá do Tales de Mileto. Também já se sabia, ou melhor, como que era a produção de raios nas tempestades. Ali, pensando em Benjamin Franklin, que também foi o inventor dos para-raios. Como se sabia qual o comportamento dos corpos na transferência de cargas por contato. E como que as cargas podem sofrer repulsão ou atração. As diferentes cargas, carga positiva e negativa, cargas de sinais opostos sofrem atração e cargas de mesmos sinais sofrem repulsão. Da mesma forma, existia já pilhas, a invenção das pilhas na época. E uma contribuição bem importante foi o estudo de descargas elétricas em gases, que nada mais é o que a gente conhece hoje como essas lâmpadas fluorescentes, são descargas elétricas em gases. Esses gases se encontram em ampolas, como se fossem tubos de vidro, com um gás rarefeito, um gás inerte. Dentro da ampola temos dois pedacinhos de metal, que eu vou chamar de eletrodo, porque conduz eletricidade. Esse eletrodo ele é ligado a uma fonte de tensão. Nós temos um lado negativo e um lado positivo dos eletrodos. Quando submetido a uma fonte de tensão, percebia-se que é uma luminosidade, a produção de luz. Então, o estudo desse tipo de ampolas são bem importantes. Dentre eles, eu posso destacar aqui William Crookes, que inclusive deu o nome às ampolas de Crookes. Foi descoberto nessa época os raios catódicos. Então, através dos experimentos com ampolas de Crookes, descobriram-se os raios catódicos. O que eram os raios catódicos? Ou melhor, quais as características dos raios catódicos? Eles perceberam que quando o cátodo e o ânodo eram conectados através de uma fonte de energia elétrica, percebiam-se a formação da geração de uma emissão de luz, onde era possível detectar uma mancha luminosa. Isso aqui foi um pontapé inicial para a descoberta ou mesmo a produção e desenvolvimento de algumas tecnologias, dentre elas o uso de raio-x na odontologia, o desenvolvimento de tubos de televisão, tudo baseado nas ampolas de Crookes. Bom, vamos um pouquinho mais adiante para saber o que eram esses raios catódicos. Eles utilizaram as ampolas de Crookes com algumas adaptações. Dentre elas, eles colocaram um sistema, um meio físico dentro da ampola e fizeram o experimento, a emissão de raios catódicos. O que eles perceberam? Num dos experimentos, eles perceberam que os raios catódicos, que sempre saem do polo negativo e vai em direção ao polo positivo, no caso aqui sofria, elas ficavam retidas no meio físico, formando inclusive uma mancha, uma sombra. Além disso, quando se colocava uma ventoinha, tipo uma hélice dentro da ampola, e com a produção dos raios catódicos, essa hélice movimentava. E também,
quando aplicado um campo elétrico, ou seja, uma placa positiva e uma placa negativa, duas placas, entre essas duas placas a ampola, percebia-se que os raios catódicos sofriam desvio em direção à placa positiva. Bom, com essas informações a gente tem algumas conclusões, que, primeiro, os raios catódicos possuem partículas que possuem massa, esses raios caminham em linha reta e podem sofrer desvios caso eu tenha um campo elétrico e esse desvio é para é em direção à placa positiva. Se os raios catódicos sofrem um desvio em direção à placa positiva, quer dizer que esses raios catódicos são compostos por partículas de carga negativa. E aí vem o nosso modelo atômico, que é o modelo atômico de Thomson, que inclusive recebeu um prêmio Nobel pela descoberta do elétron. Logo, ele é conhecido como pai do elétron. Quem? Thomson é reconhecido como pai do elétron. Ele estudava também as ampolas de Crookes com as devidas adaptações. Só que ele foi um pouco mais detalhado, mais profundo nesse estudo. Ele fez ampola, construiu ampola, só que ele fez diversos estudos modificando o quê? Primeiro vamos fazer um estudo com diferentes gases. Então tem um gás aqui dentro, um gás rarefeito com baixa pressão. Vamos botar um gás diferente para ver se modifica alguma coisa, se esse comportamento aqui é diferente. Vamos também modificar o metal do cátodo. Vamos trocar o metal aqui por outros metais. Então, ele percebeu que quando o cátodo gera radiação, que é a radiação catódica, vai em direção ao ânodo e sofre desvio para o campo, para a carga positiva, placa positiva, como nós conhecíamos anteriormente, como qualquer ampola de Crookes. Ou seja, quais as conclusões no modelo de Thomson? Que, independentemente do gás, o comportamento é o mesmo. Independentemente do metal, do cátodo, o comportamento é o mesmo. Ou seja, os raios catódicos são formados por partículas em comum. Independentemente do cátodo e do gás que se encontra na ampola, as partículas, o comportamento dos raios catódicos é o mesmo. Logo, o desvio ocorria sempre no sentido da placa positiva, sinalizando então que os raios catódicos são compostos por partículas carregadas negativamente e que ele denominou de elétron. Quando? Em 1897, e ele teve como homenagem aí como sendo o pai do elétron. E aí nós temos então o modelo atômico de Thomson. Ele, com essas teorias, levantou-se que o modelo atômico de Thomson se parecia muito com um pudim de passas. Pudim de passas seria uma massa com passas incrustadas nessa massa. Essa massa seria o que no átomo? A massa seria uma massa homogênea de carga positiva, conforme a imagem aqui, toda essa massa, essa coloração alaranjada seria tudo positivo, e incrustada nessa massa nós teríamos cargas negativas, seriam as partículas carregadas negativamente. Professor, só superficial essas cargas negativas, só por fora? Não, lá dentro também, incrustado quer dizer lá dentro. Professor, mas ficou difícil, eu não conheço um pudim de passas, mas provavelmente você já deve ter visto um panetone de frutas cristalizadas. Gostoso, né? Só que não, né? Vamos pensar então num panetone. Panetone é uma massa parecida com massa de pão, uma massa homogênea. Essa massa seria uma massa carregada positivamente e dentro dessa massa nós temos as frutas cristalizadas. Essas frutas cristalizadas representariam no nosso modelo atômico os elétrons. Tá? Então não esqueçam que, segundo Thomson, o átomo seria uma massa carregada positivamente e incrustadas nessa massa elétrons, carga negativa, neutralizando, mantendo neutro esse átomo. Tá? Então, com esse modelo, o modelo atômico de Thomson, era possível explicar alguns fenômenos da época que eram estudados, dentre eles a eletrização por atrito, como que alguns materiais têm a capacidade de sofrer eletrização e ficar eletrizado, porque os elétrons estão saindo. Os elétrons saem e fica eletrizado, fica carregado positivamente. E aí ele está eletrizado, tem a capacidade de atrair qualquer outra, ou a tendência é de atrair
outros materiais que tenham elétrons em excesso. Então, a eletrização por atrito é você retirar elétrons, favorecendo a formação de um material eletrizado com excesso de cargas positivas. Você não está colocando carga positiva ali, não. Não entendam isso. Você está tirando cargas negativas. Se você tira cargas negativas, o restante vai ficar positivo. Porque Thomson falava isso, que na verdade os átomos são formados por uma massa carregada positivamente e os elétrons incrustados. Se você consegue tirar os elétrons, a massa vai ficar. E a massa fica positiva. Podia-se explicar a corrente elétrica, ou seja, o fluxo de elétrons num determinado sistema, a formação de íons, ou seja, a perda ou ganho de elétrons de algumas espécies químicas, e também, aqui sim, é o principal estudo aqui, descargas elétricas em gases. Lembrando que nós estamos falando aí de descargas elétricas em gases, nós podemos lembrar dos raios catódicos e também do nome da ampola de Crookes. São estudos bem importantes na área da eletricidade que fundamentou todo esse modelo atômico de Thomson. Então nós estamos aqui na linha do tempo, seguindo nossa linha do tempo, o próximo modelo atômico vai ser de Rutherford, vai modificar totalmente essa concepção de Thomson, vai ter o elétron, ainda o elétron vai permanecer nessa ideia, só que aonde ou como essas partículas se comportam no átomo vai modificar. Tá? Então, aqui nesse período do século XX nós temos um grande avanço de estudos que vai impulsionar rapidamente o que nós entendemos como átomo hoje.